Pessoal, vamos agora adentrar no capítulo que nós vamos ter aqui pelo menos uma. A minha aposta é 2 questões nesse capítulo, tá? Na prova do DEAP eu aposto 2 aqui, tá? Vamos lá então. Capítulo que trata da administração pública, equivalente na Constituição Federal, artigo 37 ao artigo 42. Se quiser anotar ali, equivalente 37 a 42 da Constituição Federal. Certo? Então vamos lá. Artigo 13. A administração pública dos poderes do Estado compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta. Tá certo isso? Certo, Arnaldo? Lembra lá? A administração pública é formado pela administração direta e administração indireta. A administração direta são os entes federativos que, por desconcentração, criam órgãos. Aí eu pedi para vocês memorizar, né, o esqueminha do Estado, das secretarias, que são órgãos estaduais. Fechou? Qual é o poder aqui? Hierárquico. Existe subordinação aqui? Sim, subordinação. Tá? Beleza, agora. E da administração indireta, o que nós aprendemos? São as entidades. Essas entidades são criadas ou autorizadas por uma lei específica. E essa criação de entidades é através da descentralização. A descentralização por outorga. Existe a descentralização por delegação aos particulares, né? Concessão, permissão e autorização. Beleza? Dentro da lei específica aqui, a lei específica cria e a lei específica autoriza. Quem que a lei específica cria? A autarquia e a fundação pública de direito público. E autoriza a fundação pública de direito privado, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Beleza? O que eu tenho que lembrar? Que a autarquia faz uma atividade típica do Estado. Ela pode ser agência executiva ou agência reguladora. Certo? O que mais que eu tenho que lembrar aqui? Que as empresas públicas e sociedade de economia mista podem prestar serviços ou explorar atividades econômicas. Fechou a nossa revisão? Fechou. Agora vamos para a leitura aqui, ó. A administração pública é formada, então, pelos órgãos da administração direta e pelas entidades da administração indireta. Dá para errar essa? Essa questão caiu na prova da Prefeitura. Artigo 13 da Constituição, da Lei Orgânica da Prefeitura de Chapecó. Questão caiu na prova da Objetivo. Não dá para errar. Tá bom? E vai cair agora de novo na Câmara Municipal. Continuando, então. Agora, olha só. Inciso 2. Inclusive, na lei orgânica do município, também é o artigo 13. Só para vocês terem uma ideia. Continuando, então, ó, a administração é formada pelos órgãos da direta e entidades da indireta. Agora, vamos lá. Órgão tem personalidade jurídica? Não. Entidade tem personalidade jurídica? Sim, tem personalidade jurídica e tem autonomia. Então, tem que estar na ponta da língua o esquema aí. Então, vamos lá. Quem são as entidades ali, ó? Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. A Constituição do Estado também segue a mesma regra de não dividir os 2 tipos de fundação. Tá? Aí, ó, depende de lei específica. A criação da autarquia, fechou? A autorização da constituição da empresa pública, sociedade de economia mista. Suas subsidiárias. Lembra o que é uma subsidiária? Eu tenho a Petrobras, né, e tem a BR Distribuidora e a Transpetro. São as subsidiárias da Petrobras. Como é que eu crio uma subsidiária? Por lei também. Depende da autorização legislativa. B. Instituição de fundação pública. É autorizada também. E transformação, fusão, extinção, dissolução, transferência de controle e privatização de qualquer entidade. Tá? Também depende de autorização. Pessoal, essa questão aqui é importante. Foi por causa dessa questão aqui que eu acertei a prova da PM. Olha o que diz a letra C. Depende da autorização legislativa a transformação,
a fusão, a extinção, a dissolução e a transferência do controle e privatizações de qualquer dessas entidades aqui. O que aconteceu em âmbito federal? Lembram? Nós temos a Petrobras e nós temos aí as subsidiárias. Uma delas é a BR Distribuidoras. O que aconteceu com a BR Distribuidora? Foi passada para o setor privado, sem um processo licitatório e sem autorização do Congresso. A Constituição Federal diz assim, lá no inciso 20 do artigo 37, para a criação de subsidiárias depende de autorização legislativa. Mas ela não fala para extinção. Teria que seguir a mesma lógica. Se para criar depende de lei, para extinguir depende de lei, certo? O que o STF disse? O STF, para ajudar, né, o governo, disse assim, não, para extinguir não precisa de autorização do Congresso. Aí aconteceu a venda da BRF sem um processo licitatório, né, e a preço de banana. O que eu pensei? Aqui no Estado não é bem assim se eu quiser vender a Casan e a Celesc. A Casan e a Celesc, a Constituição do Estado diz que depende da autorização a extinção, dissolução ou qualquer transferência de controle acionário. E aí, para deixar mais claro ainda, para não ter dúvida, ela fala aqui, ó, no parágrafo 4º e no parágrafo 5º. E foi justamente, foi a da Celesc ou da Casan, que é na prova da Casan, né? PM foi Casan, tá? Então, olha o que diz aqui, ó, no parágrafo 4º e no parágrafo 5º. 3 asteriscos nesses 2 parágrafos. Olha o que ele diz ali, ó. A alienação ou qualquer transferência de controle acionário da Celesc dependerá obrigatoriamente de autorização legislativa. E ainda vai lá além, ó, e consulta posterior por referendo. Ou seja, se o governador resolver vender a Celesc, ele tem que pedir autorização para a Assembleia e aí nós temos que ir para as urnas votar. Se nós concordamos ou não com isso. Vocês viram que o Rio Grande do Sul vai vender o... Como é que é no Rio Grande do Sul? É a Corsã e a CE, né? De energia elétrica. Essa já foi, né? Não, não, mas é a de água também. A Corsã e isso aí. As duas vão ir a destino. Lá no Rio Grande eu não sei se tem essa cláusula aí de barreira, né, nesse sentido. Aqui no estado é mais difícil vender. Concorda comigo? Porque além de convencer a Assembleia, tem que convencer o povo. Tá? Então o que aconteceu em âmbito federal? Venderam a BR Distribuidora pelo preço de 3 anos de lucro. Ou seja, nós demos para os americanos a BR Distribuidora. Agora, quando a Petrobras tiver alguma crise, a BR Distribuidora era uma das que tirava o sufoco da Petrobras. Então, agora a Petrobras vai se enforcar mais ainda. Tá? Então, não duvidem aí, né, que ela seja vendida aí nos próximos anos. Toda ela, né? Porque se der uma crise de petróleo, né, ela não tem mais da onde tirar recursos. Por exemplo, a BR Distribuidora dava aquela desafogada. Tá? Parágrafo 5º agora. Alienação. Olha o que diz essa questão que é na PM. Olha o que diz assim, ó. Alienação superior a 49% das ações ordinárias que dão direito a voto da Casan, que implique na troca de controle acionário. Lembra lá quando a gente estudou a empresa pública, sociedade de economia mista? Qual era a característica? Empresa pública, 100% capital público. Economia mista, capital é misto, público e privado. Mas quem tem a maioria do capital? O Estado. O capital votante é público, a maioria. Então aqui está dizendo o seguinte, ó, para alienar mais que 49%, que é, ou seja, já passar o controle acionário, depende de, olha só, autorização legislativa e ainda consulta popular por referendo. Tá bom? Então, essa questão aqui, né, eu só acertei ela na prova da PM, claro que a gente sempre faz a leitura, mas me veio à luz isso, por quê? Porque houve essa discussão aqui, né, esse ano. Então, fiquem atentos a Casan e com a Celesc. Tá bom? Aqui no estado, para vender Casan e Celesc, ó, depende da autorização.
tá bom? Não pode fazer sem lei, certo? Então, ficar atentos aí com o parágrafo 4º e parágrafo 5º, 3 asteriscos nele aí, tá? Pessoal, aqui, ó, artigo 13 inteirinho aí, 3 asteriscos nele, tem que saber tudo aqui, tá? Parágrafo 2º agora, ó, depende da autorização legislativa a participação da entidade da administração direta em capital privado. Também, isso aqui é o inciso 20 lá, né? Então, eu preciso da autorização para participar de capital privado. Exemplo, se a Celesc quiser comprar ações do Temis, quando o Temis estiver na Bolsa de Valores, vai poder? Não, o Temis não tem, né, mas vamos pensar, o Estratégia já tem capacidade de ter uma SA, né? Então vamos pensar o seguinte, vai vender lá ações na Bolsa de Valores. A Celesc pode comprar ações? Pode, mas depende de autorização legislativa, tá? Então qualquer venda acionária e participação em outras empresas é possível desde que tenha autorização dos deputados nossos, certo? Beleza? Então vamos lá. Continuando, parágrafo 3º agora, vai falar do teto. Lembra do teto? Como é que é o teto geral? Vamos lá, lembra do esquema do teto? Esse aqui eu vou deixar. Vamos lá, vamos lembrar do esquema do teto. Qual é o teto geral? Ministros do STF. Quais são os subtetos? Eu preciso analisar. Se for em âmbito municipal, o prefeito. Se for em âmbito do Estado, do Distrito Federal, eu tenho que olhar os 3 poderes, tá? Então, se for do Executivo, é o governador. Se for do Legislativo, são os deputados. E se for do Judiciário, é o desembargador. Esse do desembargador é limitado a 90 inteiros e 25% do STF. Esse do desembargador se aplica a procuradores, a membros do MP e defensores públicos. Fechou a revisão? E aí o que nós aprendemos também? Que esse teto se aplica na administração indireta quando? Quando receber recurso para pagamento de pessoal e custeio em geral. Tem que saber isso. E o que mais que nós aprendemos? Que é possível o Estado criar um teto único, que é o teto do desembargador. Agora que nós vamos fazer a leitura disso aqui, tá? Então, olha, onde é que nós vamos encontrar o teto na Constituição do Estado? No artigo 23. Tá bom? Diz aqui, ó, no parágrafo 3º aqui, ó, o disposto no artigo 23, inciso 2, que é o teto, aplica-se às empresas públicas, sociedade de economia mista ou subsidiárias, que receberem recurso da União, do Estado e do município para pagamento de pessoal ou custeio em geral. É a explicação seguinte. Eu tenho teto na administração indireta? Sim. Desde que a entidade utilize recursos para pagamento de pessoal e custeio em geral, tá? Beleza. Então, nós vimos aqui a questão do parágrafo 4º e do parágrafo 5º. Deixa eu ver se dá para olhar o 23 ali todo do teto, daí a gente já mata o teto. Deixa eu só ver aqui, ó. Questão do teto no inciso 13. O que eu falei para vocês? No inciso 3º. No Estado foi criado um teto único. Então, nós não vamos encontrar essas 3 regrinhas aqui. Nós vamos encontrar o teto único. Olha o que diz o inciso 3º. A remuneração, o subsídio dos ocupantes, cargo, emprego e funções da administração direta, autarquias e fundações, membros de poder, Ministério Público, Tribunal de Contas e demais agentes políticos e os proventos, pensões e espécies remuneratórias percebidas cumulativamente ou não, incluídas vantagens pessoais ou outras de natureza, não excederão não poderão exceder o subsídio mensal do desembargador do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, não se aplicando aos deputados estaduais esse teto. Ok? Então, aqui no Estado, qual é o teto? Teto do desembargador do Tribunal. Certo? Vamos voltar, então, aonde nós paramos. Paramos, então, artigo 14. O artigo 14, pessoal, é um artigo que não dá para perder muito tempo com ele, tá? Olha só o que ele diz. Então, assim, ó, artigo 13, na ponta da língua inteirinho,
certo? Artigo 13, há 3 asteriscos nele, tem que saber todo. Todo. Uma questão de prova vai sair daqui, tá? Após uma questão de prova daqui. Artigo 14, só leitura. Artigo 14, ele vai tratar, ó, dos instrumentos de gestão democrática. Ou seja, como é que eu posso dar uma gestão democrática para a participação do povo? Através, ó, de conselhos estaduais, a participação de representantes dos empregados nesses conselhos, e eu posso também, ó, ter uma autonomia gerencial, orçamentária e financeira por meio de contratos. É aquele contrato de gestão que a gente estudou. Tá? Então é possível aí melhorar a autonomia das entidades da administração indireta através do contrato de gestão. Tá? Então não é o caso aí esquentar muito a cabeça com o 14. Agora, o 15, 3 asterisco nele aí. Vamos lá, vamos fazer a revisão. Hoje é dia de revisão. Aquilo que é importante, que vai cair tanto em direito administrativo quanto Constituição Estadual, nós estamos vendo. Tá? Então, olha só, o artigo 15, ele trata da responsabilidade. Lembra da responsabilidade? O que a gente estudou? A responsabilidade civil do Estado, em regra, ela é objetiva ou subjetiva? Objetiva. Toda vez que o Estado age, que tem uma ação, atos comissos, a responsabilidade é objetiva. Toda vez que o Estado agir como omissão, a responsabilidade é subjetiva. Então, toda vez que tiver ação, eu tenho uma responsabilidade objetiva. Toda vez que tiver omissão, responsabilidade subjetiva. Na omissão, eu tenho que provar conduta, dano e nexo, e além disso eu tenho que provar mais dolo ou culpa. Fechou? Ok. Na omissão, eu pedi para vocês decorar uma única exceção, lembram? Quando for por custódia, a responsabilidade vai ser objetiva. Quando um preso matar outro preso dentro da cela, a responsabilidade do Estado é objetiva. Certo? Tem que estar na ponta da língua isso. A responsabilidade do Estado contra o agente público é objetiva ou subjetiva? Subjetiva. É a chamada ação de regresso. Porque eu tenho que provar, nesse caso, dolo ou culpa. Para fechar a nossa revisão, na responsabilidade objetiva tem 2 teorias. A teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. Qual que é adotada pelo Brasil como regra? A do risco administrativo, que admite as excludentes. Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima e culpa de terceiros. Risco integral, dano ambiental, dano nuclear. Ok? Então essa é a revisão. Responsabilidade objetiva. A quem que se aplica? Toda administração direta é objetiva, certo? Toda administração indireta que prestar serviço público, for de direito público, então aqui, objetiva. Prestou serviço público, objetiva. Concessionários particulares prestando serviço público, objetiva. Quem não é objetiva? Quem explora atividade econômica é subjetiva. É a única exceção. Certo? Então agora nós vamos fazer a revisão disso aí, ó. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa. Fechou a revisão? Ok. Quem não está nesse nível aqui tem que estudar mais. Tem que estar na ponta da língua. Certo? Vamos lá. Ou pelo menos assim, ó, o que eu estava falando estava descendo redondo. Tá? Se não está descendo redondo, tem que estudar mais. Tá? Vamos lá. Para artigo 16, questão do DEASE, caiu no concurso passado do DEASE. Diz assim, artigo 16, ó, os atos da administração pública de quaisquer dos poderes obedecerão o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade. Faltou algum? Faltou a eficiência, tá? Por quê? Porque não foi alterada a Constituição do Estado ainda. Se aplica eficiência no Estado? Sim. Lembra a Constituição Federal?
Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Federal, município, de quaisquer dos poderes. Beleza. Então diz assim, ó, parágrafo 1º. Os atos administrativos são públicos, verdade? Sim, né? Todos os atos são públicos, salvo aquelas exceções, né, que a gente viu lá no princípio da publicidade. Né? Quando trata ali, por exemplo, segurança nacional, segurança do Estado, né, a defesa da intimidade, aí não pode ser público. Tá? A administração é obrigada a fornecer a qualquer interessado certidão ou cópia autenticada no prazo de 30 dias, sob pena da responsabilidade. Agora, por exemplo, colegas de vocês que foram reprovados no exame psicotécnico, eles têm que obter por que eles foram reprovados no exame psicotécnico, para poder exercer o contraditório e a ampla defesa. Então não pode simplesmente dizer, não, você foi reprovado. No que eu fui, por que eu fui, quais são os critérios, entenderam? Tudo isso a gente tem direito aí, tá? É o que vai garantir para nós a lei de acesso à informação. Então, saber o caput do 16, o 15 botar 3 asterisco, 16 também, 3 asterisco, certo? E aí, continuando, tá? No processo administrativo, ó, que seja objeto ou procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, o contraditório, a ampla defesa, o despacho ou decisão motivada. Foi esse parágrafo que caiu na prova do DEASE. 3 asteriscos nesse parágrafo aqui. Pessoal, qualquer processo administrativo tem que ser dado contraditório, ampla defesa e a decisão tem que ser motivada. Certo? Então, parágrafo 5º do artigo 16. Qualquer processo administrativo, contraditório, ampla defesa e decisão motivada. Coisa que nós já estudamos. Parágrafo 6º agora. Aquele que nós já estamos aí acostumados. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços ou campanhas dos órgãos, entidades de administração, ainda que não custeados diretamente por esse, terão caráter educativo e informativo, dele não podendo constar símbolos, expressões, nomes e imagens que caracterizam a promoção pessoal das autoridades e dos servidores públicos. Que princípio é esse? Princípio da impessoalidade. Aí, para dar um plus, a Constituição do Estado trouxe aquela frase que está em verde ali. Tá? Serão suspensos 90 dias antes das eleições, ressalvados casos de interesse público. Então, aqui no Estado, 90 dias antes da eleição, não pode mais fazer publicidade de atos, programas e obras. Certo? Então, é específico do Estado de Santa Catarina. 90 dias antes da eleição, que é em outubro, já não pode mais. Continuando então, que está em verdinho ali, né, interessante, para vocês, daqui a um pouco está decorada a Constituição Federal, aparece aquele trecho em verde, opa, será que está ou não está? Não está. Né, não está na federal, mas está na estadual. Então, cuidado com esse trecho que está em verde ali. 90 dias antes da eleição já tem que parar. Publicidade. Continuando agora, artigo 17 vai tratar da licitação. E aí, se o Estado quiser fazer obra, serviço, compra, alienação, ele precisa fazer licitação? Sim, é a regra. Tá? Então diz ali, ó, ressalvados os casos, né, previstos na legislação, obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante uma licitação que assegure igualdade a todos os seus concorrentes. Licitação e concurso são exemplos de qual princípio? Tá? Licitação e concurso são exemplos de qual princípio? Impessoalidade. Lembra que, né, que vocês, né, estão aqui estudando, senão seria a vaga de alguém. Tá? Pessoal, do 17, me chama a atenção o parágrafo único, que é diferente aqui no Estado. Então, asterisco no parágrafo único. 3 asteriscos no parágrafo único. Diz assim, ó, licitações e contratações públicas são proibidas no período de 120 dias precedentes ao término do mandato do governador. Então, quando o governador estiver passando o mandato, no último ano, 120 dias antes, ele já não pode mais licitar. Ó, não pode fazer licitação, ó, tá? De obras públicas, salvo a seguinte situação, ó, comprovada urgência, que esteja especificado na lei de diretrizes ou recursos da União. Então, por exemplo, se é um convênio
tipo Estado, governo federal, para fazer o acesso à BR-282 aqui. Aí pode continuar. Tá? Então, a regra, 120 dias antes da eleição, não pode mais fazer obras públicas, salvo exceções, por exemplo, uma escola com emergência. Tá? Então, na prática, acontece isso. Tá? Então, a gente só via licitações emergenciais ou convênios. Beleza? Então, vamos lá. Então, 3 asteriscos aqui no que é diferente. Até agora, do que a gente viu, para mim, é mais importante, tá? Daquilo que a gente viu até agora, o mais importante aqui é o 16, o 15 e o 13, tá? Mas cuidado com esses 2 diferentes ali. Artigo 18 agora. A lei disciplinará a forma de participação dos usuários na administração direta e indireta. É a forma como o cidadão vai participar. Primeiro, a gente já viu isso. Ele pode participar fazendo reclamações dos serviços públicos. Ele pode ter direito a acesso aos registros dos atos e informações. Lei de acesso à informação. E ele pode representar contra o abuso do cargo público. Então, são as 3 formas que o cidadão pode participar. Fazendo reclamações, representando os servidores e tendo acesso às informações públicas. Tá? Então, é uma questão aqui que não tem muito caído em prova esse artigo 18 e também lá na Constituição Federal também não cai esse inciso. Tá? Só uma leitura para descargo nas 3 palavras ali que estão em vermelho. Continuando então, agora aqui chegamos numa parte importante. Artigo 19. O artigo 19 diz assim, ó, os atos da improbidade, lembra lá? Só Jesus na causa, só o super-in salva. Então, atos da improbidade são atos que lesionam o quê? A moralidade administrativa. Tá? Então, atos da improbidade ó, importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento erário na forma da graduação, sem prejuízo da ação penal cabível. É só Jesus na causa, né? Só super-in salva. Artigo 21 agora foi objeto da questão de prova do DEASE. Tá? O artigo 21, ele vai refletir todos aqueles primeiros incisos do artigo 37, que falam lá do servidor, do cargo público, são os mais importantes. Então, o artigo 21, bota 4 asteriscos nele aí. Beleza? É muito importante, não é importante, ele é muito importante. Então, vamos lá. Cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros, tá certo? Sim, que preenche os requisitos da lei e aos estrangeiros na forma da lei. Beleza, fechou o inciso 1, o caput. Agora, inciso 1. A investidura em cargo e emprego depende de prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Fechou também. Ressalvados os cargos em comissão, são de livre nomeação, livre exoneração. Inciso 2, caiu na prova do DEASE. O prazo de validade do concurso, caiu na prova do DEASE e caiu na PM de novo, né? Então, o prazo de validade é de até 2 anos, prorrogado por igual período. Se tiver tirar o até, está errado. Tá? Tiraram na PM e tiraram no DEASE, tá bom? É até 2 anos, prorrogado por igual período. Pessoal, não dá para errar uma questão dessa, tá? Inciso 3º agora. Durante o prazo improrrogável do concurso, quem for aprovado em concurso será convocado com prioridade sobre os novos. Lembram? Período prorrogável até 2 anos, período improrrogável até os próximos 2 anos. Durante o período improrrogável aqui, posso abrir novo concurso? Posso abrir novo concurso, mas eu tenho que dar prioridade para os aprovados nesse concurso, desde que esteja dentro do prazo de validade do concurso ali, né? Beleza? Então, se tem 50 aprovados nesse, tem que chamar os aprovados nesse primeiro e depois do outro, tá? Continuando então, inciso 4º, a função de confiança exclusivamente dos cargos efetivos, certo? Sim, né? Função de confiança exclusivamente de cargos efetivos. E eu posso reservar um percentual dos cargos comissionados para os servidores efetivos? Sim. O exemplo é o DEAP. Né? Vocês viram comigo lá na lei do DEAP, dizia que os cargos de atividade fim são exclusivos dos servidores desta lei. Beleza? Vamos lá. Inciso 5. A lei reservará um percentual de cargos de emprego para as pessoas portadoras de deficiência. Parágrafo 1º,
Não, no parágrafo primeiro não é o caso. Parágrafo segundo é aquele que garante a contratação dos agentes temporários. Olha só, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Inclusive, agora me lembrei de uma coisa. Saiu agora um decreto regulamentando as horas extras dos agentes do DEAP e do DEAS. Saiu, foi publicado na Assembleia, regulando lá os valores, limites, etc. Quiserem anotar, depois eu mando no grupo do WhatsApp para vocês olharem. Só para descargo, não cai na prova, mas só para você saber como é que faz aquela diferença das horas. Tá? Lembra? Beleza? Continuando então. Então, o parágrafo segundo é aquela questão dos agentes temporários. Parágrafo terceiro, essa regra aqui só tem aqui no Estado. Então, 4 asterisco no parágrafo terceiro. Diz assim, ó, a abertura de concurso para cargo de provimento efetivo é obrigatória sempre que o número de vagas atingir 1/5 do total de cargos. Exemplo, um cargo X tem 100 vagas. Quando que será obrigatório fazer concurso? Quando atingir 20, 1/5. Se dos 100 só temos 20 preenchidos, obrigatoriamente tem que abrir concurso. Tá? DEAP não, porque estão usando temporário, né? Não sei como é. Aí é a interpretação do Ministério Público, né? Mas eu entendo que já está nesse naipe aí. A PM está quase aí também, né? Então vejam bem, ó, 1/5 do total de cargos. Então, se for 100 cargos, chegou nos 20%, aí tem que fazer concurso. Tá? Então, vamos pensar, efetivo de 10 mil, se 2 mil só está preenchido, teria que fazer concurso. Tá? Então, anotar aí, chegou no 1/5, obrigatoriamente tem que fazer concurso. Continuando então. Artigo 22 e 23 caíram na prova do DEASE. 3 asteriscos neles aí. Diz assim, ó, todo agente público, qualquer que seja a sua categoria, natureza ou função, é obrigatório na posse, exoneração, aposentadoria, declarar bens. Vocês vão ter que declarar os bens quando assumir o cargo público? Sim. Vão ter que apresentar a declaração do imposto de renda. Quem não tem, está isento. Mas se está na faixa, tem que apresentar. É obrigatória a publicação, agora olha só, isso aqui é importante, ó. É obrigatória a publicação no órgão oficial do Estado da declaração dos bens dos ocupantes de cargo em comissão, função de confiança, cargos eletivos por ocasião da posse, exoneração, aposentadoria ou término do mandato. Então, toda vez que assumir um cargo comissionado, uma função de confiança ou um cargo eletivo, vocês vão ter que declarar os bens. Certo? Além de quando tomarem posse ou se aposentarem. Tá? Ou se exonerarem para passar em outro concurso também. Artigo 23 agora. A remuneração e os subsídios da administração pública terão revisão anual. Lembra a diferença de remuneração e subsídio? Subsídio, parcela única. Remuneração, qual é a forma da remuneração? Vencimento mais vantagens pecuniárias. Quais são as vantagens pecuniárias? É o GAI. Gratificação, adicionais e verbas indenizatórias. Agora vamos lá, quem está estudando lá, legislação do Estado, fala o que são os vencimentos com S. Isso, é só, não é vantagem. O que é o vencimentos com S? É aquele que o juiz usa para mandar pagar a pensão. As vantagens permanentes. Quais são daqui que são permanentes? A gratificação adicional ou indenizatória? Não, o que é permanente é o adicional. Lembra o adicional de tempo de serviço? Esse aí tu vai acumulando e vai ficar para o resto da vida. Os adicionais são permanentes. Tá? Então, lembra do adicional de tempo de serviço que vocês não erram mais. A cada 3 anos vocês vão ganhar um percentual e isso ninguém tira mais de vocês. Tá? Então, gratificação não, porque, por exemplo, eu posso estar ganhando uma gratificação de função, né? Sou cargo comissionado, perdi o cargo, perdi a gratificação. Então, os vencimentos com S é o vencimento mais o adicional. Tá? Só. Tá? Isso aqui é revisão, né, daquilo que a gente viu lá no artigo 85 da lei do Estatuto do Servidor. Tá?
Beleza? Então, vamos embora. Por isso que é bom, hein? Não é melhor revisar? É muito melhor revisar, né? Revisão a gente só vai batendo naquilo que é mais importante. Então vamos lá, artigo 23, é obrigatória aí uma revisão geral anual. Os poderes vão publicar os subsídios de remunerações anualmente, mas não é aqui que foi objeto de prova, tá? O inciso 3, nós vimos que o teto único é o do desembargador, que é 90,25 do ministro do STF, e que não se aplica aos deputados. Nós vimos também do teto que a administração indireta respeita tetos e receber recurso para pagamento de pessoal em custeio em geral. E aí veio a questão que caiu, foi o inciso 6º, manjadíssima já por nós, né? É possível vincular e equiparar remunerações? Posso vincular, vocês vão ganhar 10 salários mínimos, por exemplo. Ou, por exemplo, posso equiparar um agente da Polícia Civil com um agente do DEAP? Ou eu posso vincular, por exemplo, um agente da Polícia Civil vai ganhar 90% de um delegado. Não posso fazer isso, tá? Então, é vedado vincular e é vedado equiparar. Questão manjada já caiu no DEAP, no DEASE passado, tá? 2016. É uma das últimas provas que nós temos de referência em segurança pública, tá? Inciso 6 agora, 7º. Acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor não poderão ser acumulados para efeitos de concessões ulteriores. Cuidado com esse aqui que vai ser o próximo. Lembro, né, que eu não posso ter uma gratificação sobre outra gratificação com o mesmo fundamento, tá? Então, não poderão ser acumulados, né? Nem computados, nem acumulados. Lembrar outra ali, ó, inciso 6, né, que os subsídios, os vencimentos e os subsídios são irredutíveis, salvo, por exemplo, se ultrapassar teto. Aí vem o parágrafo 1º e fala ali, ó, os servidores organizados em carreira podem receber subsídios. Vamos lá, quem que pode receber subsídio? Detentor de mandato eletivo, os membros de poder, os ministros e secretários e os servidores organizados em carreira. Esses recebem subsídio, tá bom? Revisão daquilo que a gente já viu. Então tá aqui, ó, no caput do 23A, ó. Membro de poder, detentor de mandato eletivo, secretários estaduais e os servidores organizados em carreira. Exemplo, Polícia Civil, Polícia Militar, tá? Quando recebe subsídio, é vedado, né, receber, ó, gratificação, adicionais, abonos, prêmios, né? Só pode receber verba indenizatória. Continuando então, artigo 24 agora, importantíssimo, 4 asterisco nele aí. Já vimos ele, né? E aí, posso acumular ou não posso acumular remuneração? Desculpa, cargos públicos. A regra é sim ou não? Não. Então, é vedado a acumulação de cargos públicos. Salvo, né, quando houver compatibilidade de horário, e aí, 2 de professor, 1 técnico de professor, ou 2 na área de saúde com profissão regulamentada. Fechou? Beleza, ok. Essa proibição se estende para a administração indireta? Sim, se estende para a administração indireta. Então, não posso ter um cargo no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, ok? Beleza, então. Então, ó, se estende para empregos e funções das autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e suas controladas. Artigo 25. O servidor público da administração direta e indireta no exercício do mandato eletivo. Olha o artigo 38 da Constituição Federal aparecendo aí. Vamos lá. O que nós temos que lembrar? Se o servidor público for concorrer a um mandato eletivo, e esse mandato eletivo for federal ou distrital, o que acontece com ele? Afasta, né? Afasta. Só que aqui, vejam bem, ó. Aqui, no meu entender, não foi todo recepcionado esse artigo, porque a Constituição Federal diz que afasta. Só isso. A Constituição do Estado diz que afasta e opta pela remuneração. Então, se pegar um avaliador copiar-colar, ele pode vir copiar-colar e a gente cai. E como está na Constituição, a gente não anula. Então, cuidado com esse primeiro inciso, que é diferente da Constituição Federal. Na Constituição Federal, nós vimos que o mandato eletivo federal e estadual afasta. Afasta do cargo, fica ganhando só o eletivo. Aqui afasta e opta, que é a mesma regra do prefeito, que é a próxima. Tá bom? Então, cuidado com isso aqui. Sim?
Tá? Então, cuidado. Escreva aqui, ó, cuidado. Bota uma caveira ali, ó, cuidado. Eu sempre, pessoal, é brincadeira, mas o visual funciona bem, ó. Mete aí uma caveira aí, ó. Ó. Faz uma caveira aí, ó. Vamos fazer uns ossinhos aqui, ó. Mete a caveira aí, ó, para vocês não cair, né? Vou botar uns dentão aí, tá? Não cair nessa charadinha, tá? Se cair, depois eu dou com o gato morto na cabeça, tá? Tinha um coronel do exército que ele falava o seguinte para nós: guerra avisada só morre quem quer. Isso é uma guerra avisada. Guerra avisada só morre quem quer, tá? Então, se é guerra avisada, só morre quem quer, tá? Então, 4 asterisco aí. Beleza? Então, vamos lá. Se for do mandato do prefeito, afasta aí, opta. E a do vereador, como é que é a regra? Lembra? Se houver compatibilidade, acumula. Se não houver, a mesma do prefeito, que é afasta aí, opta. Lembrar que todo aquele período que ele está contribuindo é como se estivesse contribuindo para a Previdência do Estado, e ele pode ser promovido, exceto por merecimento. Tá? Promoções por merecimento é só para quem está merecendo mesmo, ou seja, está no exercício da função. Certo? Essas regras aqui, ó, se aplicam ao vice-prefeito também. E aqui tem uma regra nova, ó. É inamovível, salvo a pedido, o servidor público estadual eleito vereador. Então não pode movimentar ele, se for eleito vereador. Ok? Pessoal, nós vamos encerrar esse bloco aqui, tá? Que nessa parte aqui vai ser uma parte não tão importante, eu preciso depois tratar com vocês aqui no artigo 27, tá? Então vamos fazer um intervalinho aí, beleza?